Bem-vindos ao E-Módulo sobre Processos-Chave do programa Gestão e Qualidade. Neste E-Módulo vamos trabalhar os processos-chave que representam a vida na nossa casa. Em todas as organizações, iremos poder identificar diferentes tipos de processos que podem ser classificados como processos de gestão ou processos que envolvem todas as atividades levadas a cabo na planificação, implementação, monitorização e melhoria do sistema de gestão da qualidade. Processos de suporte, que são os processos que envolvem todas as atividades de gestão dos recursos. E, finalmente, os processos-chave, que são os processos que satisfazem as necessidades dos clientes. A identificação e descrição dos processos-chave na resposta social tem por objetivo descrever todas as atividades desenvolvidas pela instituição, desde que se apresenta um potencial candidato a cliente até à satisfação das suas necessidades. Um dos princípios da gestão de qualidade é a abordagem por processos. Significa que devemos identificar e descrever os processos que ocorrem na nossa organização. Na prática, como é que isto se faz? Consideremos, por exemplo, uma máquina de picar carne. Nesta máquina ocorre uma transformação. A carne aos bocados, à entrada, corresponde à saída carne picada. Nesta máquina decorre um processo, sabemos a entrada e a saída e, se conhecermos o seu funcionamento, poderemos descrever as atividades constituintes do processo. Inicialmente, há um parafuso que moe a carne enquanto a puxa da entrada e a empurra contra uma lâmina. É a primeira atividade. De seguida, a lâmina corta a carne. É a segunda atividade. Finalmente, existe um crivo que homogeneiza a carne picada. É a terceira atividade. Sabemos, portanto, as entradas e já descrevemos o modo operatório. Se, adicionalmente, indicarmos com que objetivo ocorre este processo, qual é o seu responsável, quais são os recursos necessários para o realizar, neste caso, energia elétrica para o motor da máquina e uma pessoa para a operar. Além disso, sabermos quais são os processos que o antecedem, por exemplo, a compra da carne, e quais os processos que dele estão dependentes, a confecção de uma lasanha, e, adicionalmente, identificarmos os indicadores para este processo, por exemplo, a quantidade de carne necessária e quando vamos precisar dela, ou, em alternativa, monitorizarmos o processo visualmente, verificando que a carne à entrada é puxada e que à saída temos carne picada, temos a descrição do processo. Considerando que este processo é parte integrante de um processo mais geral, que é a alimentação e a nutrição, e sendo este processo, alimentação e nutrição, dirigido diretamente ao nosso cliente, este processo poderá ser considerado um processo-chave. A metodologia que utilizamos na descrição deste processo simples é a mesma que deverá ser aplicada para a descrição de todos os processos que ocorrem dentro da instituição, nomeadamente na descrição dos processos-chave. Para a descrição dos processos-chave, podemos identificar 3 etapas distintas com as entradas e saídas. Primeira etapa. Após surgir um potencial cliente, entrada, iremos proceder aos processos de admissão e acolhimento. E sendo estes bem-sucedidos, teremos como saída um novo cliente. A seguir temos a segunda etapa. Aqui, partindo da identificação das necessidades do cliente e dos requisitos legais e estatutários, iremos obter um plano do serviço a prestar. Por fim, temos a terceira etapa, que tem como entrada o plano de serviço, que irá ser executado e avaliado, tendo como saída um cliente plenamente satisfeito. Vamos a seguir detalhar cada uma destas 3 etapas. De acordo com a resposta social em causa, a primeira etapa pode subdividir-se em 2 processos. Candidatura e admissão, ou em apenas um processo, acolhimento, quando os clientes são indicados por terceiros, por exemplo, pelos tribunais. A segunda etapa é a fase de planeamento, realiza-se através dos processos identificados conforme a resposta social, como plano individual, plano socioeducativo individual, plano de desenvolvimento individual, organização e gestão das atividades, etc. Esta parte é a chave para as IPSS. A identificação de uma resposta adaptada a cada cliente é o que vai fazer a diferença da IPSS. O plano individual vai permitir que a instituição crie valor para o cliente. Será isto que marca a diferença entre, por exemplo, uma pessoa que só muda fraldas ou uma educadora. Na terceira etapa, produção do serviço, corresponde à execução do plano individual.
Fazem também parte desta etapa todos os outros processos que descrevem serviços prestados ao cliente: nutrição e alimentação, cuidados pessoais, apoio nas atividades de vida cotidiana, planeamento e acompanhamento nas atividades, etc. Existem grandes parecenças entre os grupos de processo identificados para cada uma das diferentes respostas sociais. Essas semelhanças são facilmente detectadas neste quadro, sendo que as cores identificam as 3 fases anteriormente mencionadas. As respostas sociais, não descritas no modelo do ISS, para poderem preparar os seus processos-chave, podem e devem inspirar-se nestes processos descritos. Nos manuais de processos-chave da Segurança Social são dados exemplos dos respectivos procedimentos. Não esquecer que na elaboração destes procedimentos tem de se cumprir o definido no procedimento de controle dos documentos e registros, nomeadamente utilizar o template adotado pela vossa instituição no início do programa. Depois de identificados os processos-chave, efetua-se a sua descrição através de um procedimento, devendo ser adotado os sugeridos pelo ISS. Sempre que se considerar necessário, deverá ser efetuada uma descrição mais detalhada das atividades mencionadas no procedimento. Isto faz-se numa instrução de trabalho. Por fim, há que identificar e criar os impressos que conterão a informação necessária para a execução do processo ou que se comprove a sua realização. É de notar que o ISS já propôs as ITs e os impressos que poderão ser adotados pela organização. Identificados e descritos os processos-chave, deve-se identificar a sua interligação com os processos de suporte e de gestão. Ou seja, deveremos indicar as saídas dos processos-chave que constituem entradas nos outros processos, assim como as saídas destes processos que constituem entradas dos processos-chave. Agora já vai saber identificar e descrever os processos-chave através dos respectivos procedimentos com as instruções de trabalho e impressos. Porque neste programa nos interessa ir além da teoria, agora é o momento dos TPCs. Veja o trabalho de casa referente a este e-módulo na folha de TPC na biblioteca do nosso site. Conte com o seu assessor para avançar. Bom trabalho!